Meus irmãos, é uma grande alegria podermos novamente estar aqui para meditar desta vez a liturgia, as leituras do segundo domingo da Quaresma. A liturgia deste segundo domingo da Quaresma nos convida a um processo que nos leva a purificar o nosso olhar, especialmente o olhar da nossa fé. Irmãos e irmãs, é preciso que diante dos desafios que encontramos em nossa vida, manifestemos nossa fé com coragem, nossa fé com testemunho, colocando toda a nossa confiança nas mãos do Pai. E essa confiança, ela não pode ser somente num ato subjetivo, ou seja, só no dizer ou no pensar. Essa confiança, ela deve vir acompanhada de verdadeiras atitudes, de obras que refletem que estamos buscando, procurando ouvir, escutar o que Deus quer nos dizer, o que Deus quer nos falar. Irmãos e irmãs, quando abrimos o nosso coração à ação de Deus em nossas vidas, somos transfigurados, somos transformados em cidadãos do céu. É por isso que observamos na primeira leitura do livro de Gênesis, Deus se direcionando a Abraão para que ele não tenha medo, pois Deus, ele é o Senhor de nossas vidas e ele será sempre o nosso escudo e a nossa recompensa será muito grande quando agirmos com confiança, com fé em Deus. Foi por isso que Abraão, sendo o pai da fé, colocou toda a sua confiança, mesmo quando parecia impossível aquilo que Deus havia prometido para Abraão. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, essa primeira leitura deste domingo pode até nos parecer estranha, pois ela trata de uma cerimônia que era muito comum na época de Abraão, onde se realizava uma espécie de pacto de proteção entre os reis e os seus servos. E Deus ele quis se utilizar deste ato da época para fazer a sua aliança com Abraão. Mas diferentemente dos reis da época, onde os servos tinham obrigações quase impossíveis diante do pacto, Deus se doou gratuitamente nesta aliança com Abraão. E a experiência dessa gratuidade divina, ela deve ser suficiente para superarmos a dificuldade da vida. Gratuitamente Deus se revelou a nós. Gratuitamente Deus nos deu dádivas, dons, bênçãos. E é em reconhecimento a esta gratuidade divina que devemos nos esforçar, caminhar, percorrer e trilhar todas as provações para vencê-las com fé. A presença de Deus deve ser sentida nas coisas simples e no cotidiano. A manifestação divina deve ser observada em todo momento do nosso caminhar, no nosso dia a dia. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, a presença de Deus, ela provoca uma mudança nas pessoas, e não somente nas pessoas, na pessoa do cristão em si, mas nas pessoas também que estão ao seu entorno. Por isso, caminhando na segunda leitura, vemos São Paulo advertendo os fiéis da igreja a viver um autêntico seguimento de Cristo, uma verdadeira conversão, um verdadeiro ato de buscar o nosso Senhor. E esse ar autêntico de seguimento de Jesus Cristo é possível por meio da imitação do próprio Jesus. A nossa fé, ela deve ser uma resposta de uma experiência com Cristo ressuscitado, pois somos reflexo de Jesus. E sendo reflexo de Jesus, devemos buscar imitá-lo na caridade, no amor, na oração, pois o caminho para a nossa salvação é Cristo. Percorrendo ao Evangelho, observamos o autor sagrado, São Lucas, mencionando dois grupos que viram a glória de Jesus. O primeiro grupo, representando a antiga aliança, representando o Antigo Testamento, temos Moisés e Elias, grandes referências da fé judaica. E o segundo grupo
vemos já o prenúncio do Novo Testamento, que foram os discípulos Pedro, João e Tiago. O autor sagrado nos convida, neste relato, a subir o monte com Jesus, a buscar a missa, a buscar os sacramentos, a buscar a vida de oração, a adorar Cristo nas igrejas, no seu tabernáculo, que muitas vezes permanece esquecido por nós. E para subir o monte com Jesus, devemos estar vigilantes para não cochilar diante do pecado. É preciso que nos revestimos de vestes espirituais brancas e brilhantes, algo que só é possível através dos sacramentos, através da vida de oração e das obras de misericórdia corporais e espirituais. Meus irmãos, minhas irmãs, com a oração somos capazes de despertar do sono do pecado e contemplar a glória de Jesus. Observamos que estes mesmos discípulos que viram Jesus em sua glória são aqueles que virão Jesus no Horto das Oliveiras, num estado de sofrimento tamanho a imensidão dos pecados da humanidade. Isso quer dizer que sem a cruz não há a glória. Sem a cruz não é possível que alcancemos a glória. Por isso que Jesus, no Evangelho, ele relata que quem deseja segui-lo deve pegar a sua própria cruz. Qual é a sua cruz, meu irmão, que hoje você tem renunciado? Qual é a cruz que hoje você não tem carregado, sendo a cruz que poderia lhe ajudar a viver, a subir o monte e ali permanecer com Jesus? O autor sagrado também diz, no versículo 35, que uma voz veio do céu e disse para toda a humanidade, por meio dos apóstolos, que devemos escutar o que Jesus diz. E aí eu faço uma conexão com a fala de Nossa Senhora lá no casamento em Caná, onde ela disse: fazei tudo o que eles vos disser. Meu irmão, minha irmã, essas duas lições, elas são de imensa importância. São pistas que nos levam para o caminho da salvação. Não podemos também esquecer da nossa realidade. É preciso que descemos o Monte Tabor, e possamos seguir os passos de Jesus até o Monte do Calvário. A oração é muito importante, mas as obras também são. A vida espiritual é muito importante, mas a vida social e a atitude cristã no meio da humanidade também é muito importante. Que neste tempo quaresmal possamos aceitar o convite que a Igreja nos faz de intensificar a nossa vida de oração, a fim de escutar o que Deus nos diz e o que Ele quer de nós. Por isso pedimos a poderosa intercessão da Virgem Maria, a gloriosa intercessão de São José, para que, pela graça divina, possamos estar atentos a esta escuta, para que possamos também alcançar a salvação eterna, alcançar a glória divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.